Agora vamos ver como que o cristianismo começa a se separar e ele ainda usa as estruturas judaicas, mas depois ele vai se separar definitivamente. Então, os primeiros cristãos ainda frequentavam as sinagogas e eram vistos como uma escola judaica, né? Não tão separados. Com o tempo, a oposição entre judeus e cristãos cresceu, levando à exclusão dos cristãos das sinagogas. Aí eles são uma seita, né? Não estão totalmente separados. Ainda tem o tronco, está junto, está separado, mas o tronco ainda é um só. Eles leem a escritura judaica, pensam como judeus, vão às festas judaicas, mas pensam como Jesus pensava o judaísmo. Né? Então, quando chega o ano 90, depois da queda do templo, da em 70, em que esses conflitos, né, o cara chega na sinagoga, não, que Jesus é o Messias, Jesus é isso, aí o outro, não, não é isso não. O cara, pô, nós temos que organizar quem é o Messias, afinal de contas. Se uns dizem que é sim, outros dizem que não, então quem é? Aí os fariseus vão se reunir em Jâmia, é uma cidade ali perto. Eles vão reformular o judaísmo pós-templo, né. Aí vai dizer assim: "Ora, esses discípulos de Jesus estão atrapalhando a formação do novo judaísmo. Então nós vamos expulsá-los, nós vamos excluí-los das sinagogas, porque ele vem pregar contra a nossa doutrina. Então, vocês estão pregando contra, então nós vamos excluí-los". Então, o cristianismo ele começa como uma escola judaica inicial, então eles são conhecidos como nazarenos, né, que segue o discípulo de Nazaré, ou seguidores do caminho, como está no Atos. E frequentava as sinagogas, a lei mosaica, e dizem que o Tiago era um cristão judeu. Ele queria que todo mundo fosse judeu, seguisse as leis judaicas. E era conhecido como Tiago Justo, ele era um cara justo, mas queria que todo mundo fosse judeu. Aí os exemplos desse vínculo, Pedro e João pregando no templo de Jerusalém, né. Tem aquela parte que ele está lá no templo, Pedro está lá no templo, e tem o aleijado. Aí ele pede uma esmola, aí não tem ouro nem prata, é o que de graça receber, de graça te dou, levanta e anda, tal. Ele está onde? No templo. Por quê? Porque ainda tem essa necessidade, esse vínculo muito forte com o judaísmo. Paulo ensina nas sinagogas, durante as viagens. Ele vai para as sinagogas e vai pegar justamente aqueles tementes a Deus, e não são judeus e nem são gentios, pagãos. Então ele, opa, pega esse pessoal. Essa disputa da necessidade da circuncisão para os gentios, né, que foi resolvido lá no Concílio de Jerusalém. Por quê? Porque era uma exigência, quer dizer, antes queriam que todo mundo fosse judeu, quer dizer, estava ainda preso a essa ideia. O próprio Pedro, né, pensava assim também. Mas, à medida que a pregação cristã adquiria mais adeptos, a figura de Jesus como Messias e Salvador ficava mais realçada do que as promessas que o judeu dizia: "Você tem que cumprir o alimento, a regra do alimento, só pode comer isso". Colocava dificuldade no mundo que já era difícil obter alimentos. Aí colocava uma série de restrições. Aí Jesus ensina, eles colocam muito peso em cima da pessoa para ser salva, mas não move um dedo para ajudar. E ele fala: "Ó, vinde a mim, que meu jugo é leve e suave. Você só tem que amar o próximo". Então, essas diferenças atraía
Os outros que não queriam ser judeus e viam nos ensinamentos de Jesus uma facilidade melhor de viver a sua religiosidade, certo? E isso dava um conflito com os religiosos judeus. Então, esses fatores todos vão gerar 3 fatores principais: a rejeição da divindade de Jesus e do novo caminho. Então, como os cristãos estão ensinando algo diferente do judaísmo, sem a necessidade de seguir a Torá, aí ele vai dizer: "Ué, então esse cara não é de Deus. Então ele está ensinando um caminho errado". Então, os rabinos e os fariseus, eles não aceitavam a ideia de Jesus como Messias, muito menos filho de Deus. A doutrina cristã da ressurreição, eles não conheciam essa ressurreição, né, achavam que ia ocorrer, como também ninguém sabe até hoje, né, de lá na época também, só do juízo final. E quem que ia conduzir isso? O Messias ia ser preparar o caminho para o julgamento de Deus. Deus é que julga. O Messias é aquele cara que estabelece a paz no mundo, as condições para todo mundo viver um reino de justiça. Mas quem vem julgar é Deus, não é Jesus. Ele é só o Messias. Ele não é o juiz. E aí os cristãos começam: Jesus já ressuscitou. Aí ele vai dizer que Jesus é a primícia, o primeiro entre os ressuscitados, os que irão ressuscitar. Jesus é o primeiro. E a salvação pela fé contradizia a visão tradicional judaica da obediência à lei e da espera por um Messias político. Aí vai ter a ideia de Paulo, por exemplo, da fé, e de Tiago. Fé sem obras é uma fé morta. Aí a gente vai encontrar esses pontos entre cada apóstolo ensinando a sua compreensão entre o judaísmo e o que Jesus pregava. Aí muitos vão interpretar assim: ah, o importante é só ter fé, como é o caso de quem segue Paulo. Aí tem hoje nova perspectiva sobre Paulo. Claro que Paulo não pregava isso, não. Paulo pregava: você precisa ter fé para receber a graça. Mas para se manter na graça, você tinha que fazer boas obras. E é o que ele fazia, né? Paulo se achava indigno de ter sido chamado por Jesus. E por ele ter sido se considerar indigno, o único jeito dele ser salvo é pela graça de Deus, porque ele fazia boas obras, manter boas obras em nome de Deus, de Jesus, que é a caridade. A inclusão dos gentios. Então, os primeiros cristãos começam a trazer gentios convertidos sem exigência de lei. Ora, se uma coisa ainda são judeus e eu estou chamando gente, olha, pô, vamos entrar aqui, tal, mas não precisa seguir a lei judaica. O cara, não, mas você é judeu ou não? Se for judeu, tem que seguir a lei judaica. Então, se vocês não são, tem que se separarem. Então, isso gera uma cisma entre os cristãos, os judaizantes, né, que queriam seguir, e os cristãos paulinos, não só os paulinos, mas também os outros, que não seguem mais, que não foram da Palestina, né, os cristãos helênicos. E o uso de escrituras judaicas para justificar Jesus como Messias. Até hoje, se você pegar as mesmas passagens do Antigo Testamento, um judeu vai interpretar diferente do cristão, porque o cristão vai ler tudo em função de Jesus. Eles vão ver Jesus em todo canto, e os judeus não.
né. Então, os judeus, os novos cristãos vão passar a interpretar as escrituras judaicas e vão dizer que eles estão interpretando certo e que os judeus estão errados porque não reconhecem Jesus. Aí eles vão dizer: "Não, vocês que estão errados". Eu falo: "Ué, mas é minha, a escritura é nossa". Eles se apossam, né, porque agora eles não são mais judeus, mas têm a herança judaica. E essa herança judaica vai fazer com que eles adotem as tradições judaicas e deem uma outra interpretação. A Páscoa não vai ser mais a saída do êxodo, vai ser a morte de Jesus, que significa a libertação, porque levou todos os nossos pecados. Então, eles vão dar uma outra ideia para a mesma passagem do Antigo Testamento, certo? E isso foi visto uma distorção, né, inaceitável pelos rabinos. Os rabinos: "Não, pô, aí vocês estão querendo demais, tá, estão até reinterpretando aquilo que é nosso e dizendo que vocês agora estão interpretando certo". A isso, esses fatores é que vão fazer com que os cristãos sejam expulsos da sinagoga. E essa expulsão, vai acontecer ali, essas datas aqui não sabe exatamente quando que ocorreu, né. Porque não é assim: "Ah, aconteceu hoje e amanhã está todo mundo". São decisões até que as informações cheguem e todo mundo absorvam, e de alguma forma ou de outro, os inimigos separaram logo, os que eram amigos ainda toleram. Então vai ser um processo, né. E esse processo vai durar mais ou menos aí até ser o início do século 2, 120, 130, aí é que estão definitivamente separados. Até então, ainda estão ainda muito juntos, né. Não tem escritura própria, ainda depende da interpretação judaica e tudo mais. E os eventos principais para essa ruptura: a maldição dos hereges, esse Bicart Ramin. Quando os rabinos vão se juntarem, lá no concílio de Jâmia, eles fazem as orações, né, então vamos fazer as nossas orações. Aí ele faz esse Bichat Ramin, Bicart Ramin. É bênção contra os hereges. A gente vai ver aqui. Essa oração amaldiçoava os hereges e sectários, que provavelmente incluía os cristãos. Então, se você fosse cristão, ainda estava preso às tradições judaicas. Aí o cara: "Ah, vamos rezar agora essa nova oração aqui que mandaram". Aí o cara vai ler: "Caramba, velho, eu estou me autoamaldiçoando". A gente vai ver aqui como que é essa maldição. E a formação do judaísmo rabínico. E como não tem mais templo, onde as pessoas vão se reunir, fazer suas festas e tudo mais? Nas sinagogas. Então as sinagogas, elas vão ser o que o templo faria. E os rabinos, eles já tinham uma tradição de resolver pequenos problemas, né, coisa que não tinha muita necessidade de juiz, de justiça civil, eles mesmos resolviam esses problemas. Então agora, muita coisa vai juntar dentro das sinagogas e os rabinos que vão resolver, porque não tem mais o templo, não tem mais aquelas, holocaustos, não precisa mais aquele monte de sacrifícios. Então os rabinos vão ter que adaptar tudo isto numa nova compreensão da vivência da Torá. Como é que vai viver se não, quando o templo cai, eram 612 mandamentos que tinha que fazer. O templo caiu, e agora? Cadê os mandamentos? Se não tem mais como cumprir os mandamentos. Aí eles vão reformular essa nova, esse novo judaísmo, que vai ser chamado judaísmo rabínico. E ele exclui os cristãos. Ora, os seus cristãos são expulsos.
Então, aí agora não tem como, agora nós vamos ter que encontrar e definir quem somos nós, né. Quem são os cristãos? Então, o cristianismo, eles se separam da sinagoga, não tem mais reunir, o cara, então vamos reunir em casa de pessoas. Aí, nas casas das próprias pessoas, debaixo das árvores, debaixo do pé das oliveiras lá, sei lá o quê. E para isso ele precisa de uma liturgia. Aí eles fazem aquele ritual da igreja, que é contando a história, de Jesus, né. Na sinagoga, contava a história, lia uma parte da passagem, aí depois o rabino lá, o escriba ou sei lá quem, explicava e aparecia alguém para ler alguma coisa das escrituras e explicar também. Então essa estrutura eles vão adaptar e vão colocar no meio dessa liturgia a eucaristia, aquele negócio do pão e do vinho. Não no corpo de Jesus e sangue, mas para lembrar que Jesus esteve presente e distribuiu o pão e o vinho entre eles como uma forma de fraternidade. Depois é que vai se transformar em sangue e vinho, mas no início não tem nada a ver com sangue e vinho. O sangue é carne e sangue. O pão, carne, o vinho, sangue. No início Jesus distribuiu o pão e vinho em memória dele. Então, na Eucaristia, eles faziam aquele ritual de elevar o pão né, na mão do sacerdote, que até hoje eles fazem, para que a bênção de Deus recaia, para que o pão não seja mais pão. Por quê? Porque recebeu a bênção divina. E quando o fiel comia o pão, não era mais o mesmo fiel, porque recebeu a graça de Deus e estava predisposto a ter uma vida cristã. Então, a missa relembrava essa obrigação da predisposição de todos viverem a vida cristã. Ficou claro, gente? Muito bem. Como só estou vendo a Nélia e a mãe aqui, então tá bom. Muito bem. Então, o o cristianismo começa a construir uma identidade, agora só que mais universalista, separando-se das práticas, judaicas. E para o judaísmo, qual foi a consequência? O judaísmo, agora que não tem mais os cristãos para atrapalhar, consolida uma tradição rabínica, focada no estudo da Torá e na observância da lei. Agora, eles vão ler e entender o significado da lei quando diz: "Dois ou mais estiverem reunidos, aí eu estarei". Isso não é coisa de Jesus não, isso é coisa de judeu. O judeu pensa assim: qual é a maior representação de Deus na terra? É a Torá. Ora, se tem 2 ou mais lendo a Torá, é porque a presença de Deus está ali. Aí, onde 2 ou mais estiverem estudando a Torá e observando a lei, a presença de Deus está com eles. Aí o cristão adapta isso para onde 2 ou mais estiverem presentes, aí eu estarei, eu, Jesus, estarei presente. Mas é originalmente judaico. Então, e o cristianismo passou a ser visto como um movimento externo, isso para os judeus, porque quem era de fora nem fazia ideia de quem era judeu, quem era cristão, tudo era judeu. E quem se convertia aos cristãos era apóstatas. Até hoje são. Quando eu estava estudando lá, tinha uma professora que tinha ido lá em Israel. E ela dizia lá: aqui, como a gente faz piada com judeu, eles fazem piada com cristãos. Porque os cristãos não seguem os feriados judeus e trabalham. Aí os caras falam: "Pô, os cara é cristão", quer dizer, mão fechada, porque quer ganhar dinheiro. Aqui a gente fala que é o judeu e lá eles falam que é o cristão. E se um judeu se converter ao cristianismo, se ele tiver uma lojinha, ninguém mais judeu vai lá. Ele pode até quebrar, se a freguesia dele for só de judeu, se ele se converter, os outros não vão, né. Por quê? Porque ele é um apóstata.
Aí agora sim, vamos ver aqui a curiosidade dessas bênçãos do Birkat Ramin. Ela foi promovida, né, no século I, nos anos 90, por esse rabino aqui, o Gamliel II. E qual o objetivo, né? Distinguir os verdadeiros judeus dos dissidentes. Após, né, que a gente já viu, né, após a destruição do templo, tal, a divergência, os cristãos ainda estavam dentro das sinagogas fazendo, ensinando coisas que eles não queriam, que divergiam da tradição judaica. Não só os cristãos, mas outros grupos. E expulsar os cristãos, como a gente falou agora. E reagir contra o crescimento do cristianismo. Com a expansão da pregação cristã entre os judeus e gentios, os rabinos viam o cristão como uma ameaça à unidade do judaísmo. A versão mais antiga da bênção está no Talmud babilônico e diz algo assim, mais ou menos: que não haja esperança para os menins, que é os hereges, né? Que o reino da arrogância seja rapidamente erradicado, que os nazarenos e os sectários sejam destruídos no instante, que sejam apagados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Bendito és tu, Senhor, que humilha os arrogantes. Mas se o cara tiver ali com o pensamento judeu mais na linha de Jesus, ele, caramba, velho, eu estou aqui nessa maldição, o que eu vou fazer continuando rezando aqui? Hã? E essa versão pode ter sofrido modificações ao longo do tempo, mas seu propósito era claro: excluir e condenar aqueles que não eram vistos, que eram vistos como traidores da fé judaica. Então, o cara, pô, então não vou mais lá não, pô, vou fazer o que lá? Igual muita gente que eu vejo falando assim, que vai na missa, aí na hora que tem o credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí, creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica ele já não fala. Na ressurreição dos mortos ele já não fala. Aí, o né, então ele fala: "Não, agora aqui não tem como", né. A inclusão dessa bênção, maldição, teve profundos efeitos na separação entre judaísmo e cristianismo. Porque parece que não, gente, mas no mundo antigo, na antiguidade aqui tardia, que eles chamam, a religião é algo importantíssimo. Sempre foi algo importante até hoje, né, a quantidade de religiosos são bem maior do que o dos ateus. Pra você ter uma ideia, na Idade Média, quando um papa excomungava um país, aquele rei ali vai, eu vou excomungá-lo. Olha, isso não era simplesmente uma maldição. Isso era um perigo para a existência do reino, porque se ele for fosse excomungado pelo papa, os outros reinos em volta, eles são pagãos, não são mais cristãos, então nós podemos invadi-los. Os outros reinos cristãos, já que eles não são mais cristãos, foi excomungado pelo papa, poderiam, por isso que tinha essa preocupação grande, né, devido à influência do pensamento e a oportunidade que os outros viam para tomar as terras dos outras propriedades. Então os cristãos são excluídos das sinagogas, né, quem vai recitar uma própria maldição? Aí o cristianismo é obrigado a se afastar do judaísmo, e para isso você tem que desenvolver uma liturgia e uma identidade própria. E o conflito entre judeus e cristãos aumentou, levando a perseguições mútuas nos séculos seguintes, né? Mas só como os cristãos cresceram muito mais, perseguiram muito mais os judeus. E hoje, o que é a Birkat Ramin hoje? É um instrumento crucial na separação entre judaísmo e cristianismo, né? Então não tem mais retorno na época do cristianismo voltar para dentro do judaísmo. Mas com o tempo a benção foi suavizada e modificada. Atualmente, né, as versões modernas da Amidá não contêm mais referências explícitas aos cristãos ou hereges, né, que reflete uma mudança na relação entre o judaísmo e outras religiões. Então, a gente conclui que a separação entre cristianismo e judaísmo foi um processo gradual, impulsionado por diferenças teológicas,
a destruição do templo e a reorganização do judaísmo rabínico. E aqui a gente termina essa parte. Ficou claro? Alguma pergunta? Não. Bem explicado. Tá bem explicado. É bom por isso. O negócio é bom demais.